Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. E em seguida ele vai explicar algumas coisas a respeito dessa rejeição. Como é possível que um povo que recebeu tamanhos privilégios, recebeu tanta luz, será que Deus falhou? Será que a culpa é de Deus? A palavra de Deus faltou, não se cumpriu, porque ele disse a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, que de Abraão viria um povo para o louvor da sua glória. Mas os descendentes de Abraão todos rejeitaram o Messias. Como é que explica isso aí? Essa é a primeira pergunta que Paulo sabe que vão perguntar para ele quando chegar lá. E ele já antecipa aqui do verso 6 ao verso 13. Deus rejeitou ao povo de Israel? A resposta de Paulo aqui no verso 6 é: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ninguém pense que pelo fato de Israel ter rejeitado Jesus, que a palavra de Deus a respeito dos descendentes de Abraão, das promessas, da bênção para as nações, que isso aí falhou. Nem pense. No grego, inclusive, tem uma expressão que ele chama de uma dupla negativa, né? Ele chama de megenoito, que não se pense isso, né? Que não se imagine isso. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. E por que então Paulo não falhou? E aí Paulo responde introduzindo um conceito que é chamado de o remanescente fiel. E que meio que abre os olhos da gente para alguma coisa que talvez a gente não tenha percebido no Antigo Testamento. Paulo vai por aqui. O que ele vai dizer é o seguinte, é que a aliança de Deus, as promessas de Deus, tudo que Deus deu, foi para os verdadeiros descendentes de Abraão, que são os filhos da promessa, que ele chama de remanescente fiel, e que foram escolhidos por Deus dentro de Israel, ou seja, tem um Israel dentro de Israel, e o pacto de Deus e a fidelidade de Deus é com esse Israel espiritual. Veja como Paulo diz aqui no verso 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha, essa abordagem de Paulo aqui, ela desmonta, né, o pessoal que queria se contrapor a Paulo. Paulo diz assim, peraí, você está partindo do pressuposto que todo israelita é salvo, que todo israelita é eleito de Deus, que vai para o céu, que é o povo santo de Deus. Você está muito enganado, né? A verdade, a promessa de Deus é com o verdadeiro Israel, o remanescente fiel que está dentro de Israel. Quem são esses? São os judeus que creram no Messias. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Isaías, os profetas, os heróis da fé que são nomeados lá em Hebreus capítulo 11, os judeus. Tinha muito judeu incrédulo. Querem a lista? Acabe, por exemplo, Acaz, os reis de Israel, Manassés, a lista é grande. Eram descendentes de Abraão, mas eram ímpios, idólatras, não criam em Deus. Deus não tem aliança nenhuma com eles. A aliança de Deus é com o remanescente fiel do Antigo Testamento, aquele judeu que cria no Messias, temia da palavra de Deus, que ia lá oferecer os sacrifícios, olhando como Isaías 53, para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que via Cristo em todas as coisas, não sabia o nome, mas tinha fé no Messias que haveria de vir, que Deus haveria de cumprir suas promessas. Nem por serem, veja só, verso 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Pronto, resolvido o enigma. Primeira resposta, ele diz assim, você está partindo do pressuposto que todo descendente de Abraão é crente, mas não é. Nem todo mundo que é descendente de Abraão, de fato, pode ser chamado de israelita. Mas então, quem é a descendência? Aí Paulo introduz Isaac. Ele introduz o conceito da promessa. E ele diz aqui, no final do verso 7, vou ler o verso 7 todo, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas, como está escrito, faltou ele dizer isso, né? Lá no livro de Gênesis, em Isaque será chamada
a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. E aqui Paulo está fazendo uma citação daquele episódio em que Abraão, tendo recebido como filho Ismael, que era o primogênito, e até, quem sabe, entretesse planos e ideias de que Ismael seria aquele por quem a descendência santa viria. Como ele nasce de um arranjo carnal e não segundo a promessa, ele é rejeitado por Deus, através de Sara, que diz: manda embora o filho da escrava. E aí Deus acrescenta: porque a tua descendência virá através de Isaque. Legalmente seria Ismael, porque era o primogênito, mas Deus diz: não é Ismael, não, vai ser Isaque. E ao fazer essa distinção, não é o que teria direito legítimo, mas esse outro aqui, Deus está mostrando que ele está tratando com uma linhagem dentro da linhagem de Abraão. Não a linhagem legal, genealógica, biológica, mas com uma linhagem que podemos dizer é a linhagem da promessa, que vai ser chamada do remanescente fiel, e tem vários outros nomes no Antigo Testamento. Deus disse que a descendência de Abraão seria através de Isaque, que é o filho da promessa. Ismael nasceu segundo a carne, mas Isaque nasce segundo a promessa de Deus, feita a um casal de velhos que não tinha a menor condição de ter um filho e que nasceu sobrenaturalmente, com isso dizendo: essa é a descendência verdadeira, essa é a descendência verdadeira e não toda a descendência genealógica. Aí ele tira dois argumentos da história dos patriarcas, se você está me acompanhando aqui. Ele conclui o verso 7 dizendo: isto é, estes filhos de Deus, que são os filhos da promessa, não são propriamente os da carne. Não é pelo fato de terem nascido de Abraão que eles são filhos de Deus, como os fariseus disseram a João Batista, né? E como disseram a Jesus: nós temos um pai que é Deus. Qual foi a resposta de Jesus? O pai de vocês é o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês não estavam querendo me matar. Vocês teriam entendido quem eu sou. Então, não são os filhos de Abraão, não, que são considerados. Esses filhos de Deus não são propriamente os da carne. E olha o que diz aqui: mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Que promessa? Aí ele vai tirar dois exemplos do Antigo Testamento. A primeira, Sara, porque a palavra, estou lendo o verso 9 agora, porque a palavra da promessa que Deus fez é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Todo mundo lembra dessa história, quando os 3 anjos foram visitar Abraão, antes de descerem para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão os hospeda, e no meio da conversa, lá fora da tenda, o Senhor diz para Abraão: daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara dará à luz um filho. Sara até riu, né? Até riu disso aí, e o Senhor repreendeu a ela, porque ela tinha rido, aí ela até mentiu, né? Disse: não é verdade, eu não ri. O Senhor disse: não, você riu. Mas era para rir mesmo, era uma senhora já idosa, né? Já não tinha mais condição de ter filho, e de repente aparece lá aquele homem dizendo: daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar amamentando um filho. Aí ela deu risada. Mas aconteceu exatamente como o anjo do Senhor, o Senhor em pessoa ali, não é? A gente chama uma teofania, não é? Uma manifestação de Deus, geralmente o anjo do Senhor no Antigo Testamento, como ele tinha dito, aconteceu exatamente dali a 1 ano. Ou seja, veio pela promessa. O exemplo de Sara, né? E aí o nascimento aqui é de Isaque, né? E aí o segundo exemplo: e não somente Sara, verso 10, mas também Rebeca, a esposa de Isaque, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E aí, vocês lembram o episódio? Os meninos brigando na barriga, né? Um não dava com o outro, e Rebeca foi consultar Deus para saber por que os gêmeos estavam brigando, né, no ventre, né? Primeiro ela descobriu que tinha gêmeos, e segundo que eles estavam em pé de guerra um com o outro. E aí, verso 11: não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama,
já fora dito a ela. Isso aqui é o diagnóstico que foi dado da consulta que ela fez a Deus, porque que os gêmeos estão brigando. Resposta de Deus: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. E aí, Paulo aqui cita Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Qual é o quadro que a gente monta disso aqui? É que Deus, de entre os descendentes de Abraão, escolheu uma linhagem santa por onde viria o Messias, e que essa escolha não foi feita com base no que Deus previu, não foi feita com base em obras, não foi feita com base em obras possíveis, molinismo, não foi feito com base em obras reais, mas pela soberana graça de Deus. Deus escolheu quando eles... É o ponto de Paulo aqui, ó. Para que o propósito de Deus, estou lendo o verso 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, essa escolha de Abraão, Isaque, Jacó, em detrimento de Ismael e de Esaú, não foi porque um era melhor do que o outro, todos eles eram descendentes de Abraão. Todos eles tinham os mesmos direitos, mas foi a eleição soberana de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não falhou. Esse é o ponto de Paulo. Vocês estão dizendo que a palavra de Deus falhou porque os judeus não acreditam em Jesus. Mas espera aí, não são todos os judeus. Eu sou judeu e eu creio em Jesus. E dezenas e dezenas e dezenas de judeus lá em Jerusalém creram e converteram. Esse é o povo de Deus, o judeu que crê. É esse o remanescente fiel lá da descendência de Abraão. Então a palavra de Deus não falhou, não. Quem falhou foram vocês de entender que a aliança foi feita de acordo com a promessa e não com a genética. De pensar que só porque é judeu está no céu. Não. Primeira resposta de Paulo, não é? A palavra de Deus falhou, já que Israel rejeitou o Messias? Não, você está enganado. Você não está entendendo com quem Deus fez aliança e quais foram os critérios que ele usou para compor o remanescente fiel, que é a eleição da graça, a soberania de Deus, não por obras. Quando ele fez isso, os meninos não tinham nem nascido, né? E diz aqui: amei Jacó e aborreci Esaú. Essa resposta aqui do profeta Malaquias está lá logo do início do profeta Malaquias, que Paulo cita aqui. É porque isso aqui, Malaquias, foi escrito depois do exílio, né? Um profeta pós-exílico. E quando o povo estava desanimado e cercado de inimigos, e aí o povo está perguntando qual o valor de servir a Deus, não está valendo nada aqui, estamos cercados de inimigos. E Deus mandou Malaquias dizer: eu amei vocês, eu tenho amado vocês, na verdade, tradução. Eu tenho amado vocês. Aí os judeus perguntaram: em que o Senhor nos amou? Nós estamos aqui. Nós somos uma pequena província do vasto Império Persa. O Senhor falou de uma restauração gloriosa, que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, só voltaram 50 mil da Babilônia, de quase 1 milhão que foi desterrado. Nós estamos cercados de samaritanos, amonitas e outros povos inimigos que não querem a reconstrução da cidade no templo. Em que o Senhor nos amou? Resposta de Deus: amei Jacó, mas aborreci Esaú. A prova de que eu amo vocês é que eu elegi o ancestral de vocês há centenas de anos atrás e, desculpem, e rejeitei o irmão gêmeo dele que tinha tanto direito quanto. E de onde vieram esses inimigos aí, esses amalequitas, ismaelitas que estão aí aperreando vocês? Eles são descendentes de Ismael, aliás, de Esaú. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Essa é a resposta que Deus deu aos judeus quando eles questionaram o amor de Deus, a eleição soberana. Aqui a gente pode até fazer uma aplicação, não é? Quando você estiver passando por crise, dificuldade, angústia, não procure ver o amor de Deus na questão das circunstâncias, como Israel estava lá, aquela provínciazinha esmagada pelo vasto Império Persa, né, perguntando por que Deus me ama. A resposta é: porque eu escolhi você para coisa muito maior. Escolhi você para, como ouvimos hoje, não é? A parte de Levi foi a melhor de todas.
Então, antes de você perguntar ou tentar medir o amor de Deus pelo nível de bênção material, saúde, falta de problemas e tudo mais, veja essa daqui, a soberana eleição de Deus em Cristo Jesus. Essa é a prova do amor de Deus. É a maior prova de amor que Deus poderia ter dado a você. Não deixar você ir para o inferno, mas fazer de você parte do remanescente fiel pela chamada soberana do Espírito Santo. Essa é a primeira resposta. Eu já disse isso umas 3 vezes, não consigo sair da primeira resposta, né? Mas vamos para a próxima. Deus rejeitou o povo de Israel? De jeito nenhum, ao contrário, ele cumpriu plenamente tudo o que prometeu naqueles que são os verdadeiros descendentes de Abraão, que vão herdar as promessas. E aqui, Paulo vai dizer mais adiante, isso quer dizer não somente judeus, mas também gentios fazem parte desse remanescente fiel. Segunda pergunta. Você disse que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Deus não é injusto em fazer essa escolha? Está aí do verso 14 em diante. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não é a primeira pergunta que vem à mente? Né? A injustiça da parte de Deus, porque pegou 2 pessoas que aparentemente tinham os mesmos privilégios, privilegiou uma e rejeitou a outra. A injustiça da parte de Deus. A ideia é absurda, não é? Paulo aqui vai responder à acusação de que a escolha soberana de Deus o torna injusto. E isso foi provocado pela afirmação que ele fez que Deus aborreceu Esaú. E então, será que Deus é injusto? A injustiça da parte de Deus? A ideia é absurda para Paulo. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Me perdoem, eu tinha dito que o me genoito, a dupla negativa no grego, tinha sido antes, mas é aqui, de modo nenhum. Paulo diz, de modo nenhum, não há injustiça nenhuma. King James, se não me engano, até traduz assim, God forbid, é uma expressão muito forte, que Deus não permita que a injustiça da parte de Deus, de jeito nenhum, não pode ter injustiça em Deus. Por quê? Verso 15, pois ele disse a Moisés, ele está respondendo porque é que não pode pensar que Deus é injusto. Por quê? Porque ele já tinha dito a Moisés, aqui é um episódio do Êxodo, lá de Faraó, perdão, depois, é de Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Já pensou tentar me lembrar de tudo isso se Samuel tivesse roubado meu esboço? Não tinha condição, né? Não é? Então, obrigado, viu, Samuel, por não ter roubado meu esboço, né? Isso aqui é uma citação lá de Êxodo, quando Moisés, sentindo o favor de Deus, ele pede aquilo que ele considerava a coisa mais gloriosa que alguém poderia ter aqui nesse mundo. Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse, a minha glória eu não vou te mostrar, porque ninguém pode me ver. E eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso aí foi uma palavra que Deus deu a Moisés. E agora Paulo pega para responder essa pergunta. A injustiça da parte de Deus, porque ele amou Jacó e aborreceu Esaú? De modo nenhum, porque ele já tinha dito a Moisés há muito tempo atrás que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Em outras palavras, ele é Deus. Muita gente tem dificuldade com essa doutrina, muita gente que tem dificuldade com essa doutrina, porque tem um conceito defeituoso e insuficiente de Deus. O problema não é a doutrina, mas o que é que elas entendem a respeito de Deus. Se você crê no Deus da Bíblia, Criador de todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, que a tudo governa pelo seu poder, que é santo, justo, verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente, imutável no seu ser, nos seus atributos, você não ia estranhar que ele faz o que ele quer. E ele não tem que pedir sua opinião ou a minha. Ele faz tudo, como Paulo diz em Romanos 1, segundo o bom prazer da sua vontade. Segundo o bom prazer da sua vontade. A injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Deus, quando se revelou a Moisés, ele disse, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Logo, verso 16, a salvação, em última análise, é de Deus. Assim, pois, verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Perceba que a gente quer, né? Tem gente que quer ser salva, e tem gente que corre, faz o que pode para alcançar, ou entende que pode, mas em última análise, se Deus não conduzir os esforços para a direção certa, se Deus não conduzir a carreira para a direção certa, se Deus não colocar o coração que deseja na coisa certa, essa pessoa vai se perder com todas as suas boas intenções, ela nunca vai chegar à presença de Deus, porque não depende de quem quer, você pode querer, não depende de quem corre, você pode estar correndo atrás, mas se Deus não guiar você, se Deus não iluminar seu coração, seus pés, seu caminho, sua estrada até Cristo, você vai se perder cheio de boas intenções, cheio de boas intenções, se Deus não tiver misericórdia e compaixão de vocês. É o que ele diz aí no verso 16, não sou eu não, né? Estou só lendo Paulo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Querer correr é nossa responsabilidade, mas querer a coisa certa e correr na direção certa, só Deus. Porque tem muita gente querendo, a religião faz parte de todos os povos, isso aqui é religião, querer e correr. Isso aqui é religião, faz parte de todos os povos. Não existe nenhuma nação, povo, tribo, língua que já pisou a face da terra que não tenha algum tipo de religião ou de um sistema religioso que procurasse reconciliá-lo ou entrar no favor da divindade ou de divindades. A pergunta é: estão na direção certa? Estão no caminho certo? Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos convidar você a deixar um like nesse vídeo, clicando aqui abaixo. E também, se você não for inscrito no canal, eu convido você a apertar nesse botão vermelho abaixo e inscrever-se gratuitamente no nosso canal para continuar recebendo novos vídeos com novas mensagens da Palavra de Deus. Você também pode acompanhar a pregação completa, toda essa exposição, no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, onde você será levado a toda a pregação na íntegra, bem como também pode acessar o canal oficial do Reverendo Augusto de Podemos. Nós queremos sempre convidá-lo a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também possam ouvir pregações sobre temas importantes como esse, que fala a respeito do verdadeiro Israel de Deus. Há muitas pessoas que, de forma equivocada, acreditam que a nação de Israel, no sentido étnico, ainda seja o povo de Deus. E nós sabemos que o povo de Deus hoje, o Israel de Deus, é a igreja que inclui israelitas e gentios, ou seja, há uma descendência direta de Abraão, mas uma descendência espiritual. Nós somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. Isso é válido tanto para gentios quanto para judeus. Não é a nossa genética, não é a nossa árvore genealógica que define a nossa salvação, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo.